Vozes que transformam o mundo. O que você quer mudar hoje? Um podcast que te convida a refletir sobre novas formas de impactar a sociedade. Olá, eu sou a Mainari Nascimento e esse é o nosso espaço Vozes que Transformam o Mundo, um podcast da plataforma de abaixo-assinados Change.org. Apresentado por mim, este podcast vai ao ar todas as manhãs de quinta-feira às 7 horas. E nesta primeira temporada de 5 episódios, A Megafone das Eleições, você vai ouvir debates sobre temas de interesse público que têm ligação direta com as próximas eleições. Recebemos aqui mobilizadores digitais que estão por aí se engajando em alguma causa e também especialistas que são referência nos assuntos abordados. Vem com a gente acreditar que a mudança passa não só pelo voto, mas também pelo poder da sua voz. Bom, chegamos então ao terceiro episódio desta temporada. Estamos exatamente no meio de setembro, ou seja, mais 2 semaninhas e finalmente chega o dia das eleições. No episódio anterior, falamos bastante sobre a Amazônia e o meio ambiente. Neste aqui, vamos dedicar a conversa para abordar um outro bioma brasileiro, o Pantanal. E também vamos falar mais ainda de meio ambiente a partir do olhar da sustentabilidade e pequenas grandes ações. E para conversar com a gente sobre tudo isso, convidamos para este bate-papo a inspiradora Fê Cortez, influencer, ativista ambiental, palestrante e idealizadora do movimento Menos um Lixo. E o jovem ativista socioambiental Gabriel Adami, fundador do projeto Ajuda Pantanal e membro do movimento Fridays for Future Brasil. Bom dia, Fê. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão ouvir, mas esse papo é super importante, véspera das eleições, e vamos falar do que de fato importa. Bom dia, Gabriel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que a pessoa estiver escutando, que vocês estiverem escutando esse podcast, mas é muito importante mesmo esse assunto que a gente vai falar, tanto nas vésperas das eleições e no debate que aconteceu, né, há pouco tempo sobre os presidenciáveis, que não foi citado quase nenhuma vez a pauta do meio ambiente. Então é muito importante essa discussão na sociedade civil para a escolha de quem os cidadãos vão votar, né? Excelente. E agora, como sempre, eu vou apresentar um pouco melhor os meus convidados, que ambos têm uma atuação incrível e, né, a gente merece detalhar mais um pouquinho para quem não conhece. A Fê Cortez, gente, além de tudo isso que eu já falei aqui na abertura, ela também foi conselheira do Greenpeace e defensora do projeto Mares Limpos da ONU Meio Ambiente, que tem o objetivo de reduzir os impactos dos plásticos descartados nos oceanos. Já recebeu premiação como personalidade e influenciadora de sustentabilidade e está constantemente na mídia tratando desta causa. E o Gabriel, pessoal, vocês vão conhecer um pouco melhor ao longo dessa conversa, mas eu preciso começar me referindo a ele como Esperança. E vocês vão entender por quê. O Gabriel, além do que eu já comentei também, ele realiza a promoção do desenvolvimento sustentável e regenerativo do Pantanal e seu entorno, e é autor da petição O Pantanal Importa, Precisamos Acabar com as Queimadas. Engaja mais de 1.300.000 apoiadores na plataforma Change.org. Bom, então, todos devidamente apresentados, agora vamos começar, porque a gente tem muito assunto para falar. Só aqui nas apresentações vocês já tiveram assim, um esquenta desse bate-papo, então tem muita coisa. Mas eu quero iniciar de uma forma bem didática, bem do começo mesmo, né? Para deixar todos nós e quem está acompanhando a gente agora na mesma página. Basicamente, o que é sustentabilidade? Queria começar pela Fê. Fê, como você definiria esse termo? Quando você ouve falar sobre sustentabilidade, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A primeira coisa e a mais didática delas é: sustentabilidade é você fazer de um jeito que as gerações futuras vão encontrar aquele ecossistema, aquele bioma, aquela forma de fazer igualzinha a que você pegou. Então, por exemplo,
Se você vai usar aquela água, uma água de um rio, você tem que devolver ela para a natureza da mesma maneira que você pegou. Isso significa que você não pode devolver com esgoto, com dejetos, com poluição, com nada disso. Esse conceito ele surge mais ou menos na década de 80 para falar sobre o desenvolvimento sustentável, ou seja, como é que a gente desenvolveria as nações no mundo de forma que as próximas gerações encontrassem o planeta igualzinho ele estava naquela época. Você vê que esse conceito ele foi um pouco mal aplicado e acabou que a sustentabilidade virou nas empresas um apêndice, no governo muitas vezes nem existe. Então, o conceito de sustentabilidade seria como é que a gente faz as coisas de um jeito que a gente não prejudique as gerações futuras, que a gente não prejudique Gaia, né, a mãe natureza. Resumindo, seria isso. Ótimo. E para você, Gabriel, o que é sustentabilidade? É justamente isso que a Fê Cortez falou, de deixar para as futuras gerações da mesma forma que a gente encontrou atualmente e que a gente usufruiu, e infelizmente no cenário atual a gente não vê a sustentabilidade. Se a gente vê, é uma sustentabilidade revestida de lógica de mercado, o famoso greenwashing. Você passar um pano verde, por assim dizer, num produto e falar que ele é sustentável, sendo que ele não é, sendo que todo o background dele é de uma exploração da terra, desmatamento, por exemplo. Então, a sustentabilidade é muito importante no cenário atual, justamente para a gente deixar para as futuras gerações, porque as futuras gerações que vão ser justamente a palavra, né, o futuro da humanidade. A gente mesmo, né, nós, os jovens, a gente está plantando e a gente não vai saber o que a gente vai colher, porque hoje, atualmente, as grandes empresas não estão sendo sustentáveis. E se estão sendo sustentáveis, tem greenwashing por trás, infelizmente. Então, para mim, sustentabilidade é justamente isso. A gente plantar hoje da mesma forma que a gente tirou para a gente colher no amanhã. Então, para mim, a sustentabilidade seria isso. Excelente, a gente já começou com reflexão aqui. E vocês falaram um pouquinho, né, sobre o atual contexto. Eu queria justamente contextualizar isso, já que a gente está muito perto das eleições, abordando, né, colocando dentro do cenário político. A gente passa por tempos em que até mesmo a defesa do meio ambiente, às vezes, é tida como ideologia política, de A ou B. Diante disso, eu queria ouvir de vocês, a sustentabilidade tem lado nesse debate político? Porque essa pauta deveria ser, obviamente, abraçada por todo e qualquer ser humano vivente no planeta Terra. Vamos começar pela Fê, já que o Gabriel falou agora há pouco? Essa polarização da sustentabilidade, assim como a polarização de ideologias, interessa a uma bancada ruralista que tem uma maneira de desenvolver seus negócios, o famoso agronegócio, completamente desatualizada, porque a bancada ruralista, que hoje tem uma participação muito efetiva na nossa Câmara, ela está fazendo de um jeito, né? Ela é responsável pelo desmatamento, a gente nunca teve índices tão altos de desmatamento como nesse governo atual, e ela está fazendo de um jeito que ela não se sustenta. Basicamente assim, se você desmata, você não tem chuva. A principal matéria-prima do agro é água, é chuva. Então não faz nenhum sentido essa lógica, é uma lógica que só olha a curto prazo. Então interessa que a gente coloque a preservação ambiental, a conservação ambiental, a sustentabilidade. A sustentabilidade eu diria que não, porque ela está muito presente no capitalismo, né, nas empresas, mas essa visão de preservação ambiental na esquerda ou na direita, né, polarize essa conversa. Só que quando a gente fala de preservação ambiental, eu nem gosto muito dessa palavra, porque a gente é desconectado do que a gente chama de meio ambiente. Mas meio ambiente é a nossa casa. A gente está falando de preservação da vida. A gente deveria trocar o termo preservação ambiental por preservação da vida. E por que isso interessa a todos os seres humanos viventes? Porque é justamente o ser humano que está em risco de extinção no planeta. A gente criou uma forma de viver que não se sustenta. Para as pessoas que estão ouvindo terem uma ideia, desde os anos 70 é medido o dia no ano em que a gente, enquanto sociedade planetária, usou os recursos do planeta de forma que eles não podem mais ser regenerados naquele ano.
Quando começou essa medição, esse dia era em dezembro. No ano passado e nesse ano, no ano passado não por causa da pandemia, mas nesse ano foi em julho. Significa que no meio do ano a gente esgota os recursos planetários. É como se a gente tivesse uma poupança, como se a gente tivesse uma conta bancária e a gente estourasse o salário no dia 15. E a gente vem fazendo isso ano após ano. Só que a gente esquece que quando a gente estoura esses recursos planetários, a gente está. O que a gente quer dizer com isso? A gente vai diminuindo a nossa capacidade de viver por aqui. Então, por isso que a gente está próximo de uma mudança de temperatura planetária que vai causar uma emergência mundial, vai mudar o regime de chuvas, vai mudar o regime de seca, vai ter falta de comida, falta de água. E é como se isso não tivesse importância. Num país que o agro é uma das principais atividades, a gente não vê isso discutido nos debates presidenciais, a gente não vê isso claro nas propostas de governo dos presidenciáveis, dos governadores. É um absurdo, porque o que isso mostra? Que a população ainda não entendeu que a gente está em risco. Não são os biomas que estão em risco, eles estão em risco. Isso é muito evidente. Mas os biomas estando em risco, é a população humana que está em risco, porque a Terra vai se refazer. O planeta tem 4 bilhões de anos aí de existência. A gente está aqui há muito pouco tempo. Então, a gente aqui não vai conseguir se adaptar. E eu acho que quando a gente fala, a gente está nesse momento planetário de transição em que é a nossa geração que vai decidir o futuro. A gente está num momento muito crítico. Então, essa agenda, ela não tem lado. Ela é a agenda da vida. Ela é o tema, ela é a base, ela é a sustentação da vida como um todo no planeta. Muito bom, Fê. Acho que acendeu um alerta que já estão vocês, ativistas, especialistas da área, estão falando há muito tempo. E eu acho que dá até uma certa angústia, um desespero, porque parece que é falar, e quem tem o poder nas mãos para decidir para além das nossas ações, eles não fazem as atitudes que são necessárias. Mas eu acho que a sua explicação já acrescentou muito, já foi muito esclarecedora aqui para o começo da nossa conversa. E eu queria ouvir também um pouco do Gabriel sobre tudo isso. A Fê comentou, dessa polarização. Eu falei um pouquinho na minha pergunta sobre acabar se tornando uma pauta de A ou B. O que você acha de tudo isso, Gabriel? A preservação do meio ambiente, e a sustentabilidade, eu concordo com a Fê que a gente não tem que falar sustentabilidade porque ela é investida do próprio sistema capitalista. Ela não tem que ter um programa de governo, mas sim um programa de Estado. A gente não pode depender de governo de direita, de esquerda, de centro, para a gente preservar, por exemplo, a Amazônia, o Pantanal, para a gente incentivar as pessoas a entrarem numa economia sustentável, numa economia que supra as necessidades, que não polua. É muito difícil falar isso, a gente não vai poluir. Claro, todo mundo tem pegada de carbono, só que a gente consegue diminuir isso drasticamente. E também eu queria acrescentar que a sustentabilidade, ela infelizmente não tem majoritariamente um cunho individual, mas sim sistêmico, porque a gente só consegue ser sustentável se partir de cima, infelizmente, porque a gente viu as maiores conferências ambientais serem feitas, a gente viu os líderes mundiais enrolando acordos, no próprio Pacto de Glasgow, na COP26, a gente não viu um decréscimo considerável na questão dos combustíveis fósseis, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, a sustentabilidade ela tem que ser um programa de Estado e não de governo. E ela tinha que estar na agenda de todos os países do norte global, do sul global, porque senão, como que a gente vai fazer, Se um país não fizer, se, por exemplo, os maiores emissores do mundo, a China, os Estados Unidos, o próprio Brasil não entrar com a agenda sustentável do meio ambiente comum, não meio, mas do ambiente total, porque todo o ecossistema que a gente vive, toda a biosfera que a gente vive, ela é usufruto da gente, então a gente precisa entender que a gente precisa tirar e colocar de volta. E também aí a gente já entra na questão do desenvolvimento regenerativo, de você tirar e plantar acima, ou colocar acima do que você anteriormente tirou. Então é muito importante que a gente tenha uma lógica de transformação sistêmica e não somente individual.
porque é a partir do sistema, se a gente mudar o sistema, né? E é justamente isso que o Fridays for Future prega, ou eu até mesmo prego, da gente mudar o sistema, e não propriamente a lógica individual, porque não sou eu que faço parte da maioria das emissões de gases de efeito estufa. É, por exemplo, os conglomerados de combustíveis fósseis. Então, para mim, a sustentabilidade ela é importantíssima nessas eleições e a gente precisa seguir e cobrar os governantes, né, aí em 2023 e nos próximos anos para a gente ver realmente se o meio ambiente ele vai continuar sendo meio ou até menos que isso ou ele vai passar a ser um todo, né? Muito bom, Gabriel. Acho que você tocou num ponto que a gente tem falado ao longo aqui dos episódios, das gravações, que é sobre a diferença do governo e do Estado brasileiro. Então, quando a gente fala de políticas públicas, quando políticas públicas são elaboradas, tem que ter em mente isso, né? Que é do Estado brasileiro, não é do presidente X, não é do governo Y, são políticas que ficam em prol e que são do Estado, da população. Mas agora eu queria estender um pouco o assunto que a gente está falando e sem amenizar, porque não temos tempo para isso, não dá para amenizar esse assunto. Agora falando um pouco do ativismo, né, do ativismo ambiental. Então, se a gente olhar um pouco mais a fundo, a gente vai se deparar também com muitas coisas graves, muitas coisas sérias. Eu estou com um dado aqui bastante alarmante, que já foi bem divulgado, mas eu acho que vale a gente ressaltar mais uma vez. O Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais no mundo. Esse é um dado, é resultado de um levantamento feito no ano passado pela ONG Global Witness. A organização analisou alguns números de 2020. O ano 2020 foi um ano considerado como o mais perigoso, tanto para indígenas quanto para ativistas defensores da natureza. No mundo, naquele ano, 227 pessoas foram mortas. Isso dá uma média de 4 por semana. O Brasil teve 20 assassinatos, atrás apenas da Colômbia, do México e das Filipinas. Infelizmente, a gente sabe que essa é uma situação histórica aqui no Brasil. Quando a gente começa a falar de ameaças, meio ambiente, ativismo, automaticamente a gente começa a se lembrar de alguns nomes, como Chico Mendes, a missionária Dorothy Stang, e mais recentemente Dom Phillips e Bruno Pereira, que está tudo imerso nesse contexto, né? Eu gostaria agora de ouvir um depoimento de vocês. Vocês são ativistas. Como é ser um ativista ambiental no Brasil hoje? Os maiores desafios, dificuldades e o que os motiva diante de tantas adversidades. Vocês já sofreram algum tipo de ataque por essa atuação? Podemos começar por você, Fê? Eu acho que ser ativista não é uma escolha, porque ainda mais diante desse cenário, né, e dessa violência que os ativistas sofrem. Eu acho que é uma missão, assim, eu me descobri ativista porque eu não conseguia mais não fazer nada em relação à situação que eu me deparei, que é essa forma de viver sistêmica que é uma agenda da morte, não uma agenda da vida, né? Então, não foi uma escolha assim, eu não sei o que eu vou fazer no vestibular, estou pensando em prestar vestibular para o ativismo. Não é assim, né? Eu estou fazendo uma brincadeira, mas as pessoas que se veem ativistas, que se descobrem ativistas, são pessoas que estão tão incomodadas, assim, tão incomodadas, que elas não conseguem mais não fazer nada, né? E todas elas sofrem algum tipo de violência. Eu nunca sofri ameaça de morte, mas eu já sofri muitas violências na internet, principalmente, né? Que é esse campo aberto de pessoas que querem que a gente desista daquilo que a gente está fazendo, né? Quem está em campo, eu não estou em campo. Quem está em campo, principalmente em lugares como a Amazônia, em biomas muito grandes, até no Pantanal, em outros biomas, sofre muito mais essa violência armada, essa violência de perseguição, de morte, né, de assassinato, principalmente as populações tradicionais, principalmente os indígenas. A gente teve muitos desses casos de assassinatos contra populações indígenas que estão ali no fronte, estão ali defendendo a terra dia a dia, historicamente, há mais de 500 anos. Então, o que eu percebo? Assim, que essa é uma forma do Estado paralelo, ou às vezes do Estado oficial, tentar calar os ativistas, principalmente num país que vive da exploração da terra historicamente, né? A gente tem uma oportunidade aí que a gente não está olhando,
mas que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas quando você está querendo, tá querendo denunciar aquilo que está sendo feito de errado, né? Aquilo que está sendo feito, na maioria das vezes, contra a lei, e, enfim, e até as destruições cotidianas, isso não interessa ao sistema, porque o sistema está pautado nessa forma de existir sistêmica da morte. Então, o sistema ele se apropria dos recursos naturais, como se fossem dele, né, as empresas e tal, e quer transformar aquilo em mercadorias e depois gerar lixo. No caminho disso, muita poluição. Então, o que a gente vê, por exemplo, nas terras Yanomami hoje é inadmissível. São milhares de garimpeiros, não é 10 pessoinhas ali escondidas no território, são milhares de garimpeiros que entram com avião, que tem assim, arma e maquinário grande, que você vê de qualquer satélite, e o Estado não está lá por quê? Então, é isso que a gente está afrontando. É a mineração, é o desmatamento, é o modelo do agronegócio, é o modelo da indústria plástica, é o modelo da indústria de combustíveis fósseis. Então, não interessa ao sistema que a gente exista, mas a gente persiste, porque a gente sempre vai persistir, porque antes eram as bruxas que eram queimadas, porque eram contra o sistema, e hoje são os ativistas que são assassinados, e sempre vai ter gente que vai levantar e vai falar, não, peraí, gente, assim. Então, eu acho que é isso, assim, eu lembro que quando eu comecei a ser ativista, meu pai falou, cuidado, você vai receber ameaça de morte e tal, e aí eu falei, pai, assim, não é sobre isso, não é se você é engenheiro ou advogada. Isso é um chamado. E eu vou falar o que eu quero falar, até porque eu não vivo numa ditadura, né? E espero nunca viver. Então, eu acho que, enfim, é assim que o que me motiva é saber que a gente pode fazer diferente. É saber que a gente tem como fazer diferente. É saber que, se a gente coletivamente se juntar, não tem força maior. E que o amor pelo planeta é o que me move. É o amor por Gaia. Então, o meu amor por Gaia é maior do que o meu medo de quem está destruindo o planeta, porque é um chamado, assim, eu sinto que é um chamado. Então, é isso que me motiva. Apesar, né, do assunto ser muito duro e da gente ter começado aqui de uma forma que todo mundo, vamos falar de meio ambiente, mas uma enxurrada, né, do que a gente está vivendo, desse momento presente. Apesar de tudo isso, de todo esse peso, de certa forma, é bonito ouvir você falar, porque a gente sente que realmente para você é um chamado. E acho que isso incentiva, acaba inspirando também, que esse é um dos nossos objetivos com esse podcast, inspirando quem está ouvindo a gente agora para a ação também. Mainara, é muito legal isso que você falou, porque assim, todo mundo pode agir, tá? Ninguém precisa ser apenas ativista ambiental para agir. A gente tem vários níveis de engajamento, por isso é tão importante a conscientização da sociedade civil, porque a gente pode fazer desde isso, organizar petições, conversar com o poder público, a gente pode fazer em vários graus diferentes, né? Até 10 anos atrás eu trabalhava com moda e com comunicação. Então, assim, eu não estudei biologia, eu não sou engenheira ambiental, eu me descobri nesse chamado e acabei virando ativista. Mas quem está ouvindo, que fala assim, mas eu acho que eu não tenho, né, não quero, ou não tenho esse chamado tão forte, mas que ouça o chamado da vida e faça dentro do que dá para fazer. Eu acho que o Fridays for Future, e o Gabriel pode falar um pouco disso, é essa conscientização de que a gente não precisa ser só ativista ambiental como a Greta, como eu, e assim, para agir. A gente tem muitas formas de se engajar enquanto sociedade civil nesse movimento coletivo, né? Então, fazer parte da ação, dá para fazer parte da ação de muitas formas. E tanto nos bairros, municípios, na sua própria rua, você pode ser ativista, né? Você pode cuidar, sei lá, de um canteiro que está mal cuidado, de todos os aspectos você pode ser ativista, não somente do meio ambiente, porque o pessoal fala, meio ambiente, lá vem aquele pessoal que abraça a árvore. E não é assim. A gente, como ativista, né, a gente pode trabalhar de diversas formas, não somente abraçando a árvore, mas também a gente cuidando do meio ambiente, do parque na cidade, dos canteiros com árvores e tudo mais, e da própria questão do lixo, né? A Fê pode falar com muito mais propriedade que eu. Eu também me deparei com o chamado de cair na realidade, falar, opa,
onde é que eu tô, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vive muito perto dessa questão de natureza, né? Claro, a gente não tem a Juma aqui no quintal, mas a gente vive com essa questão muito próxima de natureza, só que a gente não percebe isso. A gente tem Bonito, que é um dos maiores polos de referência em ecoturismo do mundo e que não é bem aproveitado. O agronegócio vai lá, ele planta soja, ele desmata, ele joga agrotóxicos nos rios, né? Tem algumas pesquisas de ONGs locais lá que tem contaminação de metal pesado em insetos lá. Então é muito, muito perigoso isso. Mas enfim, voltando para a questão de como eu me tornei ativista, foi lá em 2020, quando eu me deparei com as cinzas do Pantanal aqui em Campo Grande. E 300 quilômetros de distância daqui até o Pantanal é muito. E também essas cinzas chegaram a São Paulo e bloquearam o sol. Então foi uma questão muito grande que eu falei, poxa, um Pantanal, um bioma que a gente ama tanto, a gente não está cuidando por quê? E bem nessa questão, se eu não me engano, o poder público ele não estava sendo bem efetivo. Inclusive, eu acho que foi em 2020 que eles zeraram um pouco da verba do IBAMA, né? A Fê ou a Mainari pode me corrigir. Eles zeraram a verba do IBAMA e justamente para essas queimadas, falar, o boi bombeiro, né? Já está mais que comprovado que o boi bombeiro não ajudou efetivamente no combate aos incêndios aqui no Pantanal. Que quem ajudou foi realmente os brigadistas, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os indígenas, que realmente estão lá dia após dia sendo os verdadeiros ativistas e protegendo o meio ambiente de todo o Brasil, porque eles realmente são os verdadeiros ativistas. E entrando nessa pauta, ser ativista realmente é muito perigoso no Brasil, porque aqui mesmo no estado do Mato Grosso do Sul a gente enfrenta um genocídio muito grande da população indígena, principalmente ali com os Guarani Kaiowá, na região de Dourados ali, próximo, que tem muita lavoura de soja e milho e tudo mais, e a reintegração de posse com a vista grossa do poder público é muito grande. A gente teve, alguns dias atrás, helicóptero chacinando líderes indígenas Guarani Kaiowá, e isso, assim, para mim foi um absurdo e parece que a grande parte da população se comoveu, só que ainda não é uma parte considerável para pressionar o poder público. Então essa parte de conscientização da sociedade civil é muito importante para a gente ver e para a gente pressionar, porque se a gente não pressionar, o poder público ele vai continuar fazendo a mesma barbaridade que ele faz sempre, passando a boiada, destruindo a Amazônia, destruindo o Pantanal, Mata Atlântico, Cerrado, Pampa, né? O Pampa é um dos biomas que mais enfrenta o desmatamento na atualidade também. Então é muito bom a gente ter essa pressão popular para a gente ter a mudança realmente e para a gente chegar numa sustentabilidade, num sistema regenerativo, na própria agroecologia e para a gente mudar esse sistema que a gente vive atualmente. Nossa, é muitos assuntos aqui, né, Gabriel? Você trouxe várias coisas e eu queria pegar um gancho no que você citou dos povos indígenas, a Fê também comentou sobre isso. No nosso episódio anterior, o segundo episódio do podcast, a gente falou muito sobre isso também, sobre a Amazônia, sobre os povos tradicionais, e a gente teve a participação incrível de uma das maiores lideranças indígenas no Brasil hoje, que é o Ailton Krenak. Então, para quem não ouviu ainda esse episódio, eu super recomendo. Outro ponto que você falou, né, sobre essa questão do IBAMA, os investimentos, a gente aqui, de dentro da plataforma, a gente acompanha muito, assim, a gente testemunha, é um reflexo da sociedade. Então, o que está acontecendo e as pessoas não encontram portas abertas para dialogar com os governos, porque por mais que reivindiquem, por mais que façam protestos, não encontram o resultado que esperam, então vem até a nossa plataforma fazer isso que o Gabriel falou. Protestar, manifestar, mobilizar, cobrar, falar. Então recorrem a uma petição, como o próprio Gabriel conseguiu coletar 1.300.000 assinaturas em uma petição em defesa do Pantanal. E a gente viu muitos desses casos, até mesmo de servidores do IBAMA, do ICMBio, falando sobre essa questão de equipes que foram desmontadas, os próprios órgãos sofrendo um desmonte e da redução dos investimentos. E você, quer conhecer um pouco mais da Change.org, a maior plataforma de abaixo-assinados do planeta? Somos livres, plurais, abertos, independentes e apartidários. Incentivamos debates saudáveis e seguros de todas as partes da sociedade. Acesse Change.org, encontre uma causa para abraçar e comece a mudar o mundo agora mesmo.
Estamos de volta, vamos retomar a nossa conversa e dar início ao segundo e último bloco deste episódio com os ativistas Fê Cortez e Gabriel Adami. Eu estava aqui pensando, a gente terminou agora o primeiro bloco, falamos de muitas coisas, e uma coisa que eu acho legal comentar, a Fê falou, né, não é preciso ser uma Greta, o Gabriel falou as pessoas que abraçam árvores. Então eu acho que só nessa conversa aqui temos 2 ativistas que têm perfis diferentes, cada um com a sua atuação, mas a gente vê que as ações convergem para o mesmo lugar, que em resumo é manter o nosso planeta saudável. Então, de um lado, temos a Fê Cortez, que hoje já é uma palestrante super influente, idealizadora de um movimento em negócio de impacto, Menos o Lixo, que a gente comentou aqui, que promove a educação ambiental. E de outro, como vocês já conheceram um pouquinho, né? Temos o Gabriel, que é um jovem de apenas 17 anos, ele fala lindamente, com total domínio e propriedade sobre esses assuntos, gente, mas ele tem só 17 anos e, como ele falou, né, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é super defensor do Pantanal, que é um bioma extremamente rico da fauna brasileira e que hoje todo mundo está podendo conhecer um pouco mais por causa da novela, né? Então, estamos aqui diante de 2 possibilidades de atuação e de inspiração, voltadas para um mesmo fim. Muitas vezes a gente acha que algumas atitudes pequenas, como o Gabriel estava falando, separar o lixo para coleta seletiva, fechar a torneira quando a gente está ali escovando os dentes, algumas pessoas acham que é muito pouco para enfrentar tudo isso que a gente está falando aqui, para enfrentar essa crise climática. E que a gente depende, então, dos grandes acordos das potências mundiais, que o Gabriel também comentou aqui no começo da conversa. Mas a Fê, assim, o que a gente observa da atuação dela, o que chama a atenção é justamente para o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida. Eu vi uma declaração da Fê uma vez falando sobre a busca por uma vida com menos excesso e mais essência. E o movimento que ela idealizou, Menos o Lixo, por exemplo, tem como símbolo um copo de silicone, um retrátil, que a gente, numa atitude super simples, mas que impacta o nosso dia a dia, né? A gente pode guardar ali dentro da bolsa, quando a gente for sair de casa, e usar esse copo ao invés de utilizar os descartáveis na rua. Então, Fê, eu queria que você ajudasse a inspirar mais um pouco ainda, porque acredito que já estão sendo bastante inspiradas aqui por tudo que vocês estão trazendo para a gente, mas inspirar mais ainda as pessoas que estão ouvindo a gente. Esses pequenos gestos que a gente citou aqui realmente fazem a diferença? Porque a gente fala, parece tudo tão grandioso, né? Mas mesmo sem ser grandes ativistas, como a Greta, a gente pode ajudar com isso? Ajudar a defender o meio ambiente? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? E eu gosto de pensar o seguinte, somos 7 bilhões e pouco de pessoas no planeta, né? Imagina se todo mundo decidir hoje que não usa mais sacolinha descartável de plástico. Isso tem um impacto gigantesco no mundo. Agora, imagina se essas 7 bilhões de pessoas decidirem só eleger líderes que vão representar a vida no planeta. A gente muda o sistema. Por que os pequenos gestos são tão importantes? Eles são importantes porque eles têm um impacto mesmo. Em um ano, eu contei quantos copos descartáveis eu deixei de usar usando meu copinho retrátil, e foram 1.618 copos. Em um ano, uma pessoa, né? Quando você pega isso e junta milhões e bilhões de pessoas no mundo, você vê que pode ser um impacto muito grande. Mas mais do que isso, usar o copinho me fez refletir sobre tudo na minha vida e sobre esse sistema. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer coisas que aparentemente são muito simples, como a compostagem em casa, né, com minhocário ou com sistema de baldinho, como ciclo orgânico no Rio de Janeiro, quando você deixa de comprar, quando você conserta, você vai fazendo pequenas coisas que têm um impacto, sim, porque é menos um lixo, é menos um produto novo, é menos um transporte daquele produto para o aterro e um novo para sua casa. E também tem para mim, um impacto muito, 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 muito fundamental e importante, que é você refletir sobre o seu papel como cidadão no planeta. Porque quando você muda a sua visão sobre o que você pode fazer, você vai se engajar, inclusive, em outras coisas, né? Então, assim, eu comecei com a reflexão sobre o plástico me chamou muita atenção, e por isso eu criei o Menos um Lixo, por conta da tal da Ilha de Plástico do Pacífico, que é uma sopa plástica no Oceano Pacífico, 17 vezes o tamanho de Portugal, resultado do nosso consumo do dia a dia, frasquinho de shampoo, garrafinha PET, copinho plástico de água, sacolinha de mercado, canudinho e todos esses inhos, que eu digo que se é de plástico e termina com inho, você não precisa, já tem um substituto por aí.
Então, isso me fez entrar, né, nesse mundo e criar o Menos um Lixo. E eu vejo que a gente consegue fazer coisas muito maiores. Então, em 2019, eu acho, a gente conseguiu aprovar no Rio de Janeiro com a plataforma Nossas, que é uma plataforma também de pressão para criar projetos de lei e pressionar os governantes. A gente conseguiu aprovar a lei do canudinho, que é uma lei que proíbe a venda, comercialização e distribuição de canudos plásticos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eles já estavam com essa lei aprovada, né, em todas as instâncias aqui no Rio, faltava o então prefeito assinar. E aí, com a pressão popular da gente conseguir as assinaturas, ele assinou essa lei. Hoje, todos os estados do Brasil têm leis semelhantes, ou estaduais ou municipais, semelhantes ou idênticas, copiaram e colaram, mas você vê que uma cidade precisou puxar esse movimento. E aí a gente viu que os seguidores do Menos um Lixo, né, essa rede que se empodera e que quer participar disso muito forte, junto com Nossas, a gente conseguiu fazer isso. Agora está rolando um abaixo-assinado, na verdade, um abaixo-assinado não, uma recolha de assinaturas através do Nossas, essa plataforma. São mais de 200 organizações envolvidas, o Menos um Lixo é uma delas, para a gente coletar 1,5 milhão de assinaturas físicas, então tem que ser no papel. Você pode entrar no Amazônia em Pé, no site.org e baixar o formulário. Para quê? Para que a gente destine 52 milhões de hectares de terra pública não destinada para preservação ambiental, unidades de conservação, territórios indígenas demarcados ou para comunidades ribeirinhas e quilombolas e povos originários. O que acontece? Hoje a gente tem 54 milhões de hectares de terra pública do governo não destinada. São essas as terras que sofrem principalmente com a grilagem e com o desmatamento, porque são a famosa terra de ninguém. Então, como é terra de ninguém e o Estado não está cuidando dessa terra, fiscalizando, como você mesmo falou anteriormente e Gabriel falou, a gente teve uma política de Estado, uma política, na verdade, de governo, de esvaziamento de todas as instituições que fazem a defesa ambiental, né? Então, a gente teve uma política de desmonte ambiental para passar a boiada. Quem está ouvindo o podcast já deve ter ouvido falar nesses termos, né? Então, o que é a proposta? É a gente apresentar. A lei é feita para dificultar, porque no meio de um mundo digital você tem que recolher assinatura física, justamente para a gente não recolher, mas a gente vai conseguir sim. Uma das leis que conseguiram ser aprovadas nessa forma foi a lei da ficha limpa, né? Todo mundo deve ter memória dessa lei da ficha limpa. Então, a proposta é que todo mundo pode imprimir o seu papelzinho, passar pela vizinhança, os vizinhos, os amigos, a família, coletando as assinaturas, né, de quem já é votante, ou seja, de quem já tem título de eleitor, e você, com essas assinaturas, a gente conseguir pressionar no governo no ano que vem para que a gente destine essas terras para preservação. Isso se a gente vai conseguir. E a gente conseguindo fazer isso vai ter um grande impacto na emergência climática, no sequestro de carbono e em tudo isso que a gente está vendo acontecer no regime hídrico, porque a gente vai manter floresta em pé. Não precisa ser a Greta, mas a gente consegue coletar 1,5 milhão de assinaturas num país de mais de 200 milhões de cidadãos, né? Então, eu conto com você que está ouvindo para entrar lá no amazoniadepé.org.br, imprimir o seu formulário, coletar as assinaturas e depois enviar por correio para o endereço que está lá, que o Nossas vai organizar tudo isso e apresentar esse projeto de lei no Senado no ano que vem. Então, por isso que são pequenas atitudes que importam, porque todas essas 200 instituições, mais as pessoas, cidadãos, né, comuns, imprimindo, a gente vai conseguir preservar um bioma fundamental para a sobrevivência humana para o planeta inteiro, como a Amazônia. Muito bom você trazer isso para a gente, Fê, porque se tem uma coisa que a gente acredita aqui nesse podcast, que não por acaso se chama Vozes que Transformam o Mundo, é realmente na força da voz das pessoas unidas, né? A união faz a força. Então, todos os tipos de mobilização e de união, a gente sabe que tem efeito sim e faz a diferença. E só mais uma coisa, Mainara, que eu gosto sempre de dizer, você falou vozes, né, que transformam. A gente tem que lembrar que Gandhi era uma pessoa, Hitler também era uma pessoa. Eles puxaram grandes movimentos e grandes transformações, para o bem e para o mal. Então, as vozes importam sim, e essa iniciativa do coletivo, ela normalmente começa com uma pessoa. A Greta começou a puxar uma greve em frente ao parlamento sozinha.
Hoje, Gabriel pode falar quantos milhões de pessoas no mundo se articulam no Fridays for Future, nesse movimento que ela começou. Então, a atitude individual é muito importante. Sozinho a gente não muda nada. Mas com a iniciativa de algumas pessoas, a gente começa a criar grandes movimentos. Os grandes movimentos não surgem do coletivo. Eles surgem de ideias que vão se espalhando no coletivo. Então, é muito importante que cada um tenha essa consciência de que a gente pode puxar transformações positivas e que a gente não é pequeno demais, porque o sistema quer que a gente se veja como pequeno demais para fazer qualquer transformação. A gente não é pequeno demais. Interessa que a gente seja, mas a gente não é. A gente tem Gandhi, a gente tem Buda, a gente tem Jesus Cristo, a gente tem Greta, a gente tem tantos exemplos de indivíduos que puxaram transformações coletivas, que a gente saiba usar a nossa voz para o coletivo e para a preservação da vida. Eu acho que é isso. Excelente. E a gente tem o Gabriel, né, Gabriel? Eu comecei o nosso episódio, a apresentação, me referindo ao Gabriel como esperança. Então, acho que é um momento muito chave da gente falar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu vejo, assim como a Greta, que já foi super citada aqui, eu vejo que o Gabriel faz parte justamente dessa geração de jovens que vem tentando consertar o estrago que a minha geração, eu sou eu sou bastante mais velha do que o Gabriel, mas que a minha geração e ainda mais gerações anteriores, né, causaram de estrago ao nosso planeta. E eu queria ouvir agora um pouquinho do Gabriel também. Qual você acha que seja o papel de quem está nos ouvindo agora diante dessa questão climática, mesmo não sendo Gretas, mesmo não sendo Gabriéis? É muito importante a atividade individual se transformar em atividade coletiva, porque toda voz importa e toda voz se tornando múltipla muda a sociedade, né? As vozes transformam o mundo. E se a gente conseguir ver para o nosso próprio umbigo o que a gente faz, e se a gente conseguir passar essa questão para outra pessoa, né, conscientizar outra pessoa, isso muda o mundo. É por isso que o papel da educação ambiental é tão importante, inclusive num manifesto dos jovens, né, pela educação ambiental. No Rio, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei que torna obrigatório a educação ambiental, educação socioambiental, na realidade, através dessa pressão coletiva de cerca de 12 jovens que a gente levou para a LERJ e também para outras esferas do poder público, estadual, municipal e federal também, quem sabe. Então, essa expressão coletiva dos jovens, das pessoas mais velhas também, porque nunca é tarde para fazer a diferença. Você pode fazer a diferença estando na terceira idade, na juventude ou na flor da idade. Porque a partir do momento que a gente vê que a gente pode fazer a diferença, que o sistema, né, a gente para de enxergar a gente como seres tão pequenos quanto uma formiga que não consegue mudar nem a própria esquina de casa, a gente vê que o mundo é muito maior e que se a gente se unir, né, união é a palavra de mudança. Se a gente se unir, se a gente deixar essa polarização de lado que é tão forte nas eleições e está sendo tão forte na sociedade brasileira, se a gente deixar de falar meio ambiente é coisa de gente da esquerda, se a gente deixar de falar isso e se a gente partir para um único caminho, um caminho da solução mesmo, da solução pela sustentabilidade, pela preservação, assim como a campanha Amazônia de Pé. Então é muito importante que iniciativas como a Amazônia de Pé e outras iniciativas também, como as próprias petições que a Tind promove, que são maravilhosas, e que eu também tive a honra de fazer uma das petições e de transformar um pouquinho que seja o Pantanal, são muito importantes para a mudança do sistema e para a gente progredir também no avanço do meio ambiente como ambiente comum, porque é muito importante isso, essa questão da preservação da vida. Obrigada pela inspiração, Gabriel. Você falou um pouquinho, né, de eleições, essa questão de a pauta ser considerada de um lado ou de outro para acabar com essa polarização. E eu quero falar mais um pouco ainda de eleição, mas agora tocando também numa outra questão disso. Tem muitas pessoas que colocam meio ambiente e desenvolvimento em lados opostos. A gente conversou já sobre vários desafios, necessidades dos próximos governos. E quando a gente fala do desenvolvimento sustentável,
pensando agora para os nossos próximos governantes que serão eleitos depois de outubro, se for o primeiro turno, ou novembro, se for o segundo turno, o que precisa ser feito e também esclarecer, entender um pouco melhor quando colocam como uma dicotomia, né? Meio ambiente e desenvolvimento. Podemos começar por você, Fê? Só é desenvolvimento de um lado e economia do outro para ruralista que quer manter as terras na mão de meia dúzia do Brasil. E mineração e outras atividades assim. Quando a gente pega o coletivo, a sociedade planetária, a sociedade brasileira, não faz nenhum sentido esse raciocínio. Por quê? Em primeiro lugar, quem vai mais sofrer, que já está sofrendo com a emergência climática, são as pessoas mais pobres e são as pessoas negras. Então, isso já está sendo discutido no mundo, tem até um termo que fala de justiça climática. Quando a gente pega esse panorama, não tem como a gente pensar no desenvolvimento econômico se a gente não incluir toda a população. Não faz mais sentido. O segundo ponto importante da gente levantar é os países chamados desenvolvidos, eles estão investindo como nunca muito dinheiro em pesquisa e inovação no que se chama bioeconomia e no que se chama economia de baixo carbono. A economia de baixo carbono é o que a gente tem que perseguir enquanto humanidade, porque a gente precisa zerar as emissões num prazo muito curto. 2025, 2030 é o prazo final para a gente ter o que a gente chama de emissões neutras de carbono, né? Net zero. Então, para isso, a gente vai precisar investir tanto em tecnologias de geração de energia renovável, quanto em preservação. A Amazônia, por exemplo, é o maior estoque de carbono do planeta. Então, a gente não pode desmatar, porque no Brasil o maior vetor de emissão de gases de efeito estufa é justamente o desmatamento. Então, assim, a gente tem uma oportunidade no crédito de carbono gigante que só acontece se a gente tiver preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. A gente tem uma outra oportunidade no Brasil, quando a gente fala de bioeconomia, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo. E a gente já vê os países investindo muito, muito, muito dinheiro em inovação baseada na bioeconomia, em inovação nessa área. A gente poderia ser o líder mundial disso se a gente investir em pesquisa, inovação e preservação ambiental. Então, essa dicotomia que dizem, né, desenvolvimento sustentável de um lado e preservação ambiental de outro, ela só é válida para um modelo velho que não se sustenta mais de desenvolvimento, que é o modelo das grandes monoculturas, é um modelo de veneno, né, agrotóxico, e é um modelo de concentração de renda e de terra, que não é o que é melhor para todos, para a sociedade como um todo. Então, por outro lado, e que a gente está vendo que a economia não está deslanchando com esse modelo, e é um modelo adotado pelo Brasil há muito tempo. Então, a gente tem uma oportunidade de mudar, de trazer inovação, de vender não mais commodity, mas de vender pesquisa, de vender tecnologia e de olhar para esse ambiente preservado, para essa biodiversidade, como um ativo que é de fato. E o ativo é floresta em pé, o ativo é bioma preservado, o ativo é flora, é fauna preservada. Então, isso também foi uma narrativa construída que não interessa à maior parte da população. Porque essa maior parte da população é a que mais vai sofrer com aumento do preço dos alimentos, aumento do preço da energia, tudo isso que vai acontecendo em decorrência da destruição ambiental, e a gente já está vendo isso acontecer. Agora, passando a bola para o Gabriel me contou, antes aqui da gravação desse episódio, que por uma infelicidade você não conseguiu tirar o título de eleitor a tempo desse pleito de outubro, né? Mas apesar disso, com tudo que você está falando, todas essas ações, a gente vê muito nitidamente que o nosso papel enquanto cidadão na vida política do nosso país pode ir muito além do voto, que é justamente o que você está fazendo com as suas iniciativas. Então eu queria ouvir um pouco de você agora. Você ainda não é um cidadão eleitor, será muito em breve, mas já é um cidadão ativista que contribui muito para as mobilizações e realmente participa dos debates, das pautas que estão sendo faladas. O que você gostaria, então, de ver os próximos políticos eleitos fazendo pelo meio ambiente, pelo Pantanal, pela nossa sustentabilidade?
Só entrando nesse adendo, é muito importante que a juventude que tenha título de eleitor e que esteja com a mente aberta para todos os candidatos, analise as pautas deles e votem com consciência, votem na consciência de um programa efetivo social, efetivo de saúde, de educação e de meio ambiente. Infelizmente, a gente não vê o meio ambiente focado em nenhuma agenda, mesmo com o meio ambiente sendo falado todos os dias na mídia, nos principais veículos de comunicação e nas próprias redes sociais. A gente não vê isso. E é justamente os próximos governantes eleitos, eles têm que ter isso em mente. A juventude, ela está de olhos abertos, e não somente a juventude, mas toda a sociedade civil está de olhos abertos. A gente não quer ter a queimada no Pantanal de novo, que nem teve em 2020. A gente não quer ter o mesmo avanço de desmatamento na Amazônia que nem a gente está tendo atualmente, as atrocidades que estão sendo cometidas, o descaso com a vida humana na terra indígena Yanomami. É horrível ver criança morrendo porque o poder público simplesmente fecha os olhos para a realidade do Brasil, para a diversidade do Brasil, para favorecer uma elite seleta que controla quase todas as porções fundiárias do Brasil. Infelizmente, hoje, o agronegócio, do modelo que está, ele é insustentável. A gente usar agrotóxico e a gente tentar liberar agrotóxico que comprovadamente, através da ciência, causa algum tipo de patologia, é insustentável. A sociedade civil, ela tem que ter essa visão de educação ambiental, ela tem que ter essa visão de consciência ambiental para a gente ver, poxa, como que a gente vai consumir uma verdura, um legume, uma fruta que tem esse tipo de agrotóxico, sendo que a gente, por, sei lá, daqui a 10 anos pode ter algum tipo de patologia por causa disso, uma doença que seja. Então é muito importante que na agenda ambiental dos governantes, do presidente eleito e dos próprios deputados estaduais e federais tenha a agenda ambiental em peso, porque a gente quer um Brasil que seja referência novamente na questão do desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento regenerativo, porque tem muitos estados que têm a capacidade de fazer um desenvolvimento regenerativo. A atividade começa nos municípios, nos estados e da própria União, mas especificamente dos municípios, se os próprios prefeitos ou os vereadores, ou a quem sabe na esfera estadual, fizer um programa ambiental efetivo, os próprios governantes eleitos da região norte, que abrange a Amazônia, fizeram um programa efetivo, a gente vai ter uma melhora no quadro terminal, que eu vou colocar assim, bastante hiperbólico, mas terminal aqui do meio ambiente do Brasil, porque se a gente continuar da forma que está, a gente não vai ter meio ambiente, a gente não vai ter Cerrado, Pantanal, Amazônia, Rio também, né? Porque hoje o Brasil é uma potência de hidrelétrica, só que a gente esquece que se a gente desmatar o reino das águas, que é o Cerrado, a gente acaba com os principais rios que abastecem Itaipu e outras, a própria Jupiá aqui no estado, e outras que estão sempre em atividade, né? As outras usinas hidrelétricas. Então é muito importante a agenda ambiental, e fora a agenda ambiental, porque a agenda ambiental é interseccional. Ela impacta tanto o social, quanto de saúde, quanto político, quanto todas as outras áreas que um país precisa para sobreviver. Se a gente se atentar a isso como uma área multifacetada, a gente consegue, com a ajuda, claro, da sociedade civil e com a ajuda do poder público, a gente consegue ter um Brasil referência nessa questão ambiental. Porque, infelizmente, a gente não está vendo isso hoje, e a gente está vendo um negacionismo muito forte do próprio Congresso Nacional, do próprio Senado, da presidência de ambas as casas e do próprio Poder Executivo, que está fechando os olhos para a barbárie que está acontecendo. Tem uma frase atribuída ao Chico Mendes, se eu não me engano, né, que ecologia sem luta de classes é jardinagem. É justamente isso que a gente vê hoje no Brasil. É isso, precisamos do planeta saudável para que a gente tenha uma vida saudável, né? Agora, Gabriel, ouvindo você falar, estou com uma curiosidade aqui, eu imagino que quem está ouvindo também está com a mesma curiosidade. Você acha que está terminando o ensino médio, deve estar no 3º ano. O que você vai fazer de profissão? Já escolheu? Eu estou terminando o ensino médio e eu quero fazer relações internacionais justamente para contribuir com o Brasil, com as políticas
políticas públicas voltadas para o Pantanal, porque hoje a gente está enfrentando um problema sério aqui de seca, causado pelo desmatamento na Amazônia e também nos desmatamentos no entorno de próprio Bonito e de Cerrado, né? Porque a gente tem uma das maiores faixas aqui no estado de Mata Atlântica preservada, a Serra da Bodoquena, que não está sendo preservada, né? E sim está sendo desmatada a cada ano, mas enfim, é muito assunto para pouco tempo, mas eu quero focar nessa parte de políticas públicas voltadas para a sociedade, na questão do meio ambiente social e também de saúde, porque é muito importante nós, como jovens, nos atentarmos para o nosso futuro. Muito bom, muito boa sorte na sua carreira e a sociedade vai ganhar muito, tenho certeza. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso bate-papo, que foi muito inspirador. No começo, um pouco pesado, como precisa ser, a gente não pode fechar os olhos, a gente precisa debater, a gente precisa falar às claras, justamente para conseguir transformar as realidades, né? Mas, com tudo isso que vocês falaram também, agregando várias ideias, várias sugestões, trouxe um pouco de esperança para os nossos desafios de hoje, do presente e também do futuro. Eu, como sempre, agora eu vou terminar mais um episódio fazendo uma tradicional pergunta para os meus convidados, a fim de inspirar mais um pouco ainda quem está nos ouvindo. Fê, começando pela Fê, o que você quer transformar no mundo hoje? Eu quero que as decisões sejam tomadas a partir do coração. Eu acho que a grande cisão que aconteceu na humanidade foi a gente colocar a razão como primordial e a gente esquecer que o nosso centro de conexão com o outro, com o planeta, é o coração. Então, o que eu gostaria de transformar, o que eu gostaria de ver transformado, porque eu não vou conseguir fazer essa transformação, né? Não sei nem se eu vejo, é que a gente volte a ter o coração como o grande mentor e a mente sendo usada para que a gente consiga realizar aquilo que faz sentido para a vida. E quem pulsa a vida é o coração. Obrigada, Fê. E você, Gabriel, o que você quer transformar no mundo hoje? É tanta coisa que a gente quer transformar que a gente fica até meio perdido nessa questão, né? Mas eu quero um Estado e um governo que tome políticas voltadas para a gente mesmo, o cidadão que trabalha lá todo dia, para o entregador de serviços de delivery, que a gente tome, não voltado para a lógica de mercado, mas sim voltado para a gente, porque é a gente que elegeu eles e é a gente que vai cobrar deles essa situação, porque hoje a gente não está vendo isso, a gente está vendo muitos cifrões e pouca atenção à vida, né? A gente teve um descaso enorme na pandemia e a gente não quer que isso se repita, claro. E a gente vai continuar cobrando a sociedade civil como um todo a atenção dos governantes para isso, porque a gente não quer novamente que tragédias enormes aconteçam e a gente quer realmente que o coração ele impulsione, justamente, que nem a Fê falou, impulsione a geração da mudança e não somente a geração de dinheiro. Poxa, é um papel que tem um valor lá em barras de ouro, não voltando nessa questão da economia, mas não sustenta, não é vida. A vida que motiva toda a sociedade, a vida que traz paixão para os escritores, para todo mundo, a vida que é o motor de mudança. A gente percebe que vocês falam com o coração, é uma paixão realmente. Então, finalizando esse episódio, muito obrigada, Fê Cortez, muito obrigada, Gabriel Adami, por terem usado a sua voz neste nosso megafone das eleições. Tudo que conversamos aqui certamente agregou bastante aos diálogos relacionados não só à causa ambiental ou para o ativismo, mas também às reflexões sobre o nosso papel, enquanto cidadãos, no futuro da humanidade e do planeta. E eu espero que tenha servido também para motivar a ação de quem nos ouviu. Muito obrigada, vocês podem se despedir, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Gente, foi um prazer estar aqui. A gente continua essa conversa nas redes sociais. O meu arroba é o Fê Cortez com Z no Instagram, ou arroba menos um lixo, um numeral. A gente tem muitos conteúdos de educação ambiental. A gente tem uma série chamada Mares Limpos no YouTube, que é uma série que fala sobre a poluição plástica no mar. A gente tem vários conteúdos gratuitos nas nossas plataformas, site, rede social e YouTube. E eu espero vocês lá, porque a gente precisa, enfim, espalhar essa palavra.
Gostaria de agradecer a todo mundo aqui por ter chegado até aqui. A gente continua também nas redes sociais, no Fridays for Future Brasil e também na minha. Estou começando agora a postar um pouquinho de conteúdo lá. Eu não sou muito de postar, mas é @GGabrielAdami. Então acompanhem lá. É muito importante a gente, nessas eleições, ter a consciência de votar. Isso eu gostaria de agradecer muito pela presença. Obrigado, Mainari. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. E muito obrigada também a quem nos acompanhou até agora. Lembrando que esse espaço é coletivo e busca amplificar a voz das pessoas que estão por aí, em todos os cantos do Brasil, se mobilizando por alguma causa. Não perca o 4º episódio desta temporada, que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 7 horas. Vamos falar sobre saúde pública com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e um dos idealizadores do SUS. E com a Rosana Onoco, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Até lá, acompanhe a gente no Instagram, @change.org_br, e vamos unir as nossas vozes para transformar o mundo. Até o próximo episódio!